Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que está no livro de Números, Números capítulo 20, versículo 22, do 22 ao 29. Esse texto vai trazer sobre a morte de Arão. O povo de Israel chega até o Monte Hor, né? Chega à base desse Monte Hor, e ali naquele momento Yahvé vai ordenar que Moisés, Eleazar e Arão subam ao monte, porque é chegada a hora de Arão. Arão não entraria na terra prometida, e a vida de Arão então estava contada. Eu vou ler o texto para vocês. Toda a comunidade israelita saiu da cidade de Cádiz e chegou ao Monte Hor. Então, livro de Números, capítulo 20, versículo 23. E foi naquele monte, próximo à fronteira de Edom, que o Senhor comunicou Moisés e Arão. Eis que Arão se reunirá a seus antepassados. Não entrará na terra que dei aos seus filhos de Israel, visto que fosses ambos rebeldes à minha palavra, junto às águas de Meribá. E aí então nós vamos relembrar esse momento das águas de Meribá, em que o povo de Israel, né, começa a ter falta de água, eles vão lamentar junto a Moisés e Arão, e Yahvé ordena que Moisés diga, né, a pedra para que saia a água, e Moisés bate com o cajado na pedra. Então o Senhor faz uma promessa para eles, dizendo que eles não, por conta desse motivo, por conta desse evento, eles não entrariam na terra prometida. Então, aos pés do Monte Hor, né, Yahvé comunica a Arão que é chegado o fim da vida dele, então que ele deveria subir o monte, e assim ele faz, junto a Moisés e ao seu filho Eleazar. Né? Então vou voltar aqui ao texto aqui. Ó. Ao chegar ao alto do monte, Yahvé, né, falando, ó, Yahvé falando com Moisés, vamos voltar. Toma, portanto, Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir a montanha do Monte Hor. Ao chegar ao alto do monte, tira as vestes de Arão e coloca em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido a seus pais. É exatamente ali que ele vai morrer. E o texto continua lá no versículo 28. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto da montanha. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Esse texto ficou na minha mente, né, como um impacto da vontade de Yahvé sobre a vida de Moisés e Arão, e a submissão deles à vontade de Yahvé. Mas algo me chamou a atenção aqui de uma forma muito especial. Moisés tirou as roupas sacerdotais. Se a gente for olhar lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 28, Yahvé manda confeccionar roupas sacerdotais. Arão e seus filhos tinham as roupas, né? Arão tinha as roupas sacerdotais, confeccionadas conforme Yahvé havia ordenado, para que ele pudesse ter acesso ao Santo dos Santos. Se a gente lembrar do tabernáculo, né? O átrio, o lugar santo, e o Santo dos Santos, que era o lugar onde somente os sacerdotes poderiam entrar, uma vez por ano. E era essa roupa sacerdotal que Arão deveria estar vestindo para poder entrar no lugar, no Santo dos Santos. E o que me chamou a atenção é a morte de Arão. O que Arão deixou para o seu filho, Eleazar? A roupa sacerdotal. Aquela que Yahvé havia mandado confeccionar para ele, Arão, com a possibilidade e a permissão de entrar no lugar Santo dos Santos. E aqui o que me chama a atenção é a herança que Arão deixou para seu filho Eleazar. Não foi terra, não foi casa, não foi carro, não foi bens, foi a estola sacerdotal, a roupa sacerdotal. Ou seja, Eleazar agora, filho de Arão, é quem tinha o compromisso de entrar no lugar santo dos santos e levar diante de Deus todo o pecado que houvesse no povo de Israel, ou aquele homem que estaria, o único que estaria com permissão de entrar no Santo dos Santos, vestido através da roupa sacerdotal que ele havia herdado de seu pai. Não sei o que a gente tem pensado na nossa vida de deixar de herança, mas esse texto me chama a atenção para que a herança que a gente deixe para os nossos filhos seja o caminho do Senhor. Ensiná-los no caminho do Senhor. Pode ser que eles se afastem, pode ser que teu filho esteja afastado, mas se ele foi educado nos caminhos do Senhor, um dia o Espírito Santo o traz de volta
se ele estiver afastado do caminho do Senhor. E se ele não está afastado do caminho do Senhor, que ele continue sendo educado nos caminhos do Senhor, porque essa é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Ser conhecido e se fazer conhecer diante do grande eu sou. Nada de bens, nada de casas, nada de carros, nada de terrenos, mas sim uma educação direcionada e guiada nos caminhos do Senhor. Fiquem na paz, Deus abençoe.